Cumprimento a amada igreja com a paz de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um domingo na presença de Deus. Já adoramos a Deus com os louvores. Está na hora de nós meditarmos e refletirmos na palavra dele. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens do mês, como foi visto no vídeo inicial. O tema da série geral é Corajosos. E o tema da mensagem de hoje é Inteligência Corajosa. Está lá registrado em Juízes 3, do 12 ao 30. Se você tem sua Bíblia, deixa aberta aí em Juízes, capítulo 3, os versículos do 12 ao 30. Mas agora de início nós vamos estar lendo o versículo 15, Juízes 3, o versículo 15, aí nós vamos pular para o 20, 21 e 22. Será projetado na tela também. Juízes, capítulo 3, versículo 15, depois o 20, 21 e 22. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Mas, quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. O 20 agora. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior, o ambiente mais fresco, e disse: Tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou, e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal de sua coxa direita e cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que o seu cabo desapareceu sob a gordura do rei. Por isso, Eude não tirou o punhal e as fezes do rei vazaram. Somente até aí. A amada igreja pode se assentar, por gentileza? A gente percebe que no livro de Juízes eles não usam uma maneira muito elegante para falar, né? Talvez nunca ninguém tenha lido esse texto. Talvez vocês nem conheçam muito bem a história de Eude. Eude é uma história muito pouco conhecida na Bíblia. Diferente de Davi e Golias, a maioria das pessoas conhecem Davi e Golias. Mas o juiz Eude, eu não conhecia essa história até eu ter que estudar para pregar esta mensagem. Então essa mensagem foi que Deus foi mostrando para mim alguns pontos dos versículos para tirar lições para a nossa vida. Lições para que nós possamos aprender a ter uma coragem mais inteligente e que nós sejamos corajosos. Mas antes de aprendermos melhor sobre Juízes, vamos dar um panorama para a gente entender aonde que a gente está. A gente viu até aqui neste momento que Eude foi levantado como juiz, e nós vimos que ele pegou com a sua mão esquerda, puxou o punhal, ele era canhoto, Eude era canhoto, puxou o punhal da sua perna direita, falou com o rei e apunhalou o rei Eglon na barriga. Só que até chegar aí tem uma longa história ainda que a gente vai chegar. Daqui a pouquinho a gente vai entender, chegar aí nessa parte. Mas antes, vamos entender o início. O povo de Israel era escravo no Egito. Moisés foi escolhido para libertar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel foi liberto do Egito por Moisés e ficaram vagando no deserto durante 40 anos, até chegar na terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Moisés, ele treinou um sucessor, ele treinou um novo líder, que era Josué. Josué era o novo líder que foi treinado por Moisés. Moisés não conseguiu entrar na terra de Canaã, mas Josué entrou junto com o povo de Israel. E lá eles batalharam com os cananeus, lutaram lá para conquistar aquela terra. Com Josué eles conquistaram cerca de 70% da terra que era prometida. Só que aí Josué morreu. E Josué cometeu um erro, ele não deixou nenhum sucessor, ele não deixou nenhum líder para guiar o povo, nenhum líder humano para que pudesse guiar o povo. Nisso, depois que Josué morreu, o povo de Israel começou a se desviar. Ele começou a se infiltrar na cultura cananeia, na cultura dos povos que habitavam ali próximo. Aí eles começaram a se tornar um povo idólatra, passaram a se tornar um povo que praticava atos pecaminosos, que não agradavam a Deus, começaram a se distanciar de Deus. Então Deus, ele levanta juízes, levanta líderes. O primeiro juiz foi pregado numa mensagem anterior, mensagem atrás, foi Otoniel, ou Otiniel. Foi o primeiro juiz de Israel. Daí, com o juiz Otoniel, eles ficaram, depois que venceram o povo inimigo, ficaram 40 anos
felizes e prósperos. Depois desses 40 anos, aí a palavra de Deus fala que os israelitas, mais uma vez, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles pecaram novamente, fizeram mais uma vez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí a gente cai nessa história agora de Eude. Vamos ver quem é Eude. Eude não é Robin Hood. Muitas vezes a gente pergunta, conhece Eude? Ah, já ouvi falar de Robin Hood. Não, Eude é o segundo juiz de Israel. Os israelitas pecaram novamente contra Deus depois que Otiniel morreu. E lá, depois que eles pecaram, eles ficaram servindo o rei Eglon, que era o rei de Moabe. Ele dominou a terra de Israel. Os moabitas dominaram a terra de Israel. Eles se ajuntaram com os amonitas e os amalequitas, dominaram o povo de Israel. Então o povo de Israel começou a servir o rei Eglon de Moabe durante 18 anos. Imagina, 18 anão. 18 anos é muito tempo. 18 anos de sofrimento, de escravidão, tendo que pagar tributos, tendo que dar impostos para aquele rei, que era um rei pagão, que adorava imagens de escultura, não adorava o Deus de Israel. De repente, a ficha de Israel cai. Depois de 18 anos, eles percebem. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós começamos a adorar deuses pagãos, toda vez que nós começamos a fazer coisas erradas, nós acabamos sendo castigados. Deus, ele se afasta de nós, Deus nos deixa. Depois de 18 anos, eles clamaram ao Senhor. A palavra de Deus fala, lá no versículo 12, eles clamaram ao Senhor. E daí no versículo 15 fala, quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los, chamado Eude. Eude era um homem canhoto. Ele era filho de Gera, da tribo de Benjamim. Tem algumas coisas aqui nesse versículo. Eude, ele era canhoto. Canhoto, o que é canhoto? Que as suas habilidades são feitas pela mão esquerda. A gente pode dar um Google depois, procura lá, canhoto. Habilidade fala que é uma pessoa que habitualmente se serve da mão esquerda em lugar da direita. Mas tem outras coisinhas que fala lá. Tem umas palavrinhas que é até chata. Fala que é uma pessoa distraída, uma pessoa inábil. Na cultura lá do povo de Israel, muito provavelmente Eude era considerado uma pessoa distraída, uma pessoa fraca, pois a mão forte é a mão direita. Ele não conseguia dominar com a sua mão direita, ele era canhoto. Até hoje em dia a gente vê existem poucos canhotos, mas existem ainda pessoas que são canhotas. Tem pessoas que escrevem com a direita, com a esquerda, e tem aqueles superdotados que conseguem escrever com a mão direita e esquerda. É fantástico, não sei como eles conseguem, mas eles conseguem. Eude, ele era canhoto. Ele usava a sua mão esquerda. E ele era da tribo de Benjamim. Ironicamente, Benjamim, o nome da tribo dele, significa filho da mão direita. É um pouco irônico quando a gente vai ver a história lá. Eude, ele usa a mão esquerda. Mas a tribo dele é filho da mão direita. Mesmo assim, ele era canhoto. Então, a gente vê que este homem canhoto, ele estava lá. E aí na continuação do versículo fala que os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eles arrecadavam os impostos, arrecadavam o dinheiro, e aí tinham que ter algumas pessoas para levarem esses impostos até o palácio do rei. Eude foi escolhido para levar esses impostos, levar esses tributos ao palácio do rei. Ele, e de acordo com alguns estudiosos, falam que ele e mais 2 pessoas foram encarregadas, incumbidas de levar os impostos ao palácio do rei. Imagina você ser encarregado de levar dinheiro, tornar alguém que oprime você, que faz mal para você, faz mal para as pessoas que você ama, te coloca na escravidão. Você ainda é incumbido, você ainda é destinado a pegar o dinheiro do povo e entregar para aquele rei opressor, entregar para ele aquele dinheiro. Talvez se torne algo que a gente pense, nossa, coisa terrível, eu não queria levar esse dinheiro para o rei. Imagina, deixar ele mais rico, através da minha ajuda, estou levando lá dinheiro para ele, ele vai se tornar mais rico. Acontece que Eude, o que ele fez? Ele não ficou triste. Eude, ele não ficou triste. Ele pensou em algo. Lá em Juízes 3,16 fala, Eude fez um punhal de 2 gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a arma à coxa direita.
onde ficou escondida debaixo da roupa. Às vezes, quando nós passamos por uma aflição, por uma dificuldade, muitos de nós queremos ficar em casa trancados, angustiados. Mas Eude, quando ele viu que ele seria o encarregado de levar esses tributos para o rei Eglon, ele ficou parado? Não. O que ele fez? Ele fez um punhal de 2 gumes, cerca de 40 centímetros de comprimento. Ele poderia usar o punhal? Ele não sabia se ele ia usar o punhal ou não, mas ele pensou, não, pode ser uma oportunidade. Então, já que pode ser uma oportunidade de eu conseguir livrar o meu povo da mão desse opressor, do rei Eglon, então eu preciso estar preparado. Observe, irmãos, quando aparecerem dificuldades nas nossas vidas, começamos a olhar essas dificuldades como oportunidades. E quando nós vermos essas oportunidades, estejamos preparados para ela. Muitas vezes nós não estamos preparados para as oportunidades que Deus coloca em nossa frente. Muitas vezes nós não nos preparamos. Irmãos, sinceramente, quando alguém está preparado, 50% de uma batalha já está ganha. Quando você se prepara, você vai usar ou não, mas você está preparado. Eude, ele não sabia se ele ia ter a oportunidade de usar aquele punhal, mas ele falou, eu vou estar preparado. Fez o punhal, ele pegou, como ele era destro, colocou na sua coxa direita. Por que na coxa direita? A gente vê que naquela época, quem era destro usava a mão direita, a espada ficava na perna esquerda, porque era mais fácil para a hora de precisar usar, pegava a espada e levantava. Com a mão direita, pegava na perna esquerda a espada. Eude era canhoto. Isso aí pode ser que tenha ajudado ele. As revistas que eram feitas, geralmente o povo ficava preocupado. Não, as armas ficam na perna esquerda. Mas isso aí não é certo, se realmente foi assim. Ele contou muito com o apoio de Deus. Ele estava lá com o punhal na sua perna direita, estava lá. Talvez pudesse ou não ser vistoriado durante os guardas estivessem vistoriando lá. Talvez pudesse ou não, ele arriscou, ele escolheu arriscar e colocou lá o punhal na perna esquerda, na perna direita, desculpa irmãos, colocou o punhal na perna esquerda, pôs com a sua mão na perna direita, estou um pouco confuso, pegou o punhal e colocou na perna direita, pôs com a sua mão esquerda, seria mais fácil para ele retirar. Ok, a palavra de Deus continua em Juízes 3:17, a gente viu até aí Eude, ele lá foi chamado para levar os tributos ao rei. Ele não ficou parado, ele já pensou, vou estar preparado. Se aparecer uma oportunidade, estarei preparado. Fez um punhal de cerca de 40 centímetros e colocou na sua perna direita. Então, Juízes 3:17 fala, levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. A Bíblia enfatiza essa questão, muito gordo. Algumas versões falam gordíssimo, muitíssimo gordo. A Bíblia enfatiza essa questão do rei Moabe ser um rei muito gordo. Não porque a Bíblia seja gordofóbica, não. Mas porque daqui a pouco a gente vai ver algo interessante sobre ela ter enfatizado isso. Mas ok. Então, Eude levou o tributo até Eglon, que era um rei de Moabe, que era muito gordo. E o que vocês acham que aconteceu? Eude pegou o punhal com a sua mão esquerda e enfiou na barriga, cravou na barriga do rei Eglon. Não aconteceu isso. Ainda não. Já a gente chega nessa parte. Mas o que aconteceu? Depois de entregar o pagamento, Juízes 3:18, Eude partiu com os homens que haviam ajudado a carregar o tributo. Eude partiu. Ele foi embora. Eude tinha uma oportunidade ali na sua frente, não aproveitou. Aí a gente aprende algo interessante, uma frase que está lá no livro A Arte da Guerra. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Tem vezes que a gente pensa, é agora, chegou a hora, é o momento de eu agir. E muitas vezes nós agimos envolvidos pelo calor do momento. Quem nunca agiu, tomou uma decisão envolvida pelo calor do momento. Acontece que um homem, um ser humano, ele não é totalmente confiável quando ele age no calor do momento. Nós precisamos muitas vezes de tempo para pensar. Nós sofremos picos emocionais, os nossos sentimentos variam muito. Vai falar que os nossos sentimentos não variam. Muitas vezes a gente pensa uma coisa num dia, no outro dia a gente já pensa diferente. Quem nunca chegou assim na frente do espelho, acordou de manhã, se olhou para o espelho e falou, uau, você tá bonito hoje, hein?
Olha só esse cabelo, olha só esses olhos, nossa, que pele bonita, como você está bonito. Quem é o gatão? Você é o gatão, na frente do espelho. Quem nunca? E daí chega o outro dia, no outro dia você acorda de manhã também, passou um dia, você chega na frente do espelho, você olha pro espelho e fala, você é acabado. Olha só, cabelo branco, essa pele aí cheia de rugas, cheia de pé de galinha. Não acontece isso? Muitas vezes um dia você está lá no auge, se achando a pessoa mais bonita, se achando a última bolacha do pacote. No outro dia você está lá se jogando para baixo, se jogando no chão. Acontece que a gente tem que tomar cuidado para tomar decisões precipitadas, pois quando pautamos as nossas decisões em nossas emoções, facilmente nós poderemos errar nessas escolhas. E eu falo que nós também não podemos pautar simplesmente na razão. Às vezes a gente pensa, eu não posso pautar nas minhas emoções, então eu vou pautar na minha razão. Mas muitas vezes, a nossa racionalidade não enxerga coisas que Deus já viu. Às vezes você fala, eu não vou agir com o meu sentimento, eu vou agir com a minha razão. Só que muitas vezes, a nossa lógica humana, a gente não consegue enxergar algo sobrenatural que Deus pode fazer. Pois muitas vezes, na nossa lógica humana, a gente olha e pensa, não tem jeito para minha família. Olha só como é que está a situação da minha família. Não tem jeito para o meu filho. Não tem jeito para o meu emprego. Não tem jeito para a minha vida. Muitas vezes quando a gente age pela razão, a gente vê a situação que a gente está passando, a gente não enxerga a saída. Portanto eu falo, vai tomar uma decisão. Dobre o joelho, ore, fale com Deus, peça apoio, peça ajuda. As nossas decisões têm que ser tomadas baseadas também na nossa vida espiritual, na nossa experiência com Deus, na nossa intimidade com Deus, pois muitas vezes Deus, Ele vê algo que nós ainda não conseguimos enxergar, e decisões muitas vezes têm que ser tomadas, pautadas na vontade de Deus. Isso aí, para saber, é só muita intimidade com Deus. Deus pode falar comigo de um jeito que Ele não fala com você. Deus pode falar contigo de um jeito que Ele não fala comigo. Para você saber como ouvir a voz de Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Ler a sua palavra, orar, ter contato com Ele. Muito bem, continuando aqui o nosso texto. Eude, ele não agiu. Ele podia ali ter agido, pegado o punhal e ter encravado na barriga de Eglon. Só que tinha um porém. Tinha vários guardas ali. Tinha os guardas do rei Eglon. Tinha muita gente ali no local. Ele podia ter agido, mas aquele não era o momento. O que ele faz? Ele parte. Ele perde e vai. Juízes 3:19 nos diz: quando Eude estava indo, ele chegou aos ídolos de pedra, perto de Gilgal. O que ele fez? Ele deu meia volta. Está lá, Juízes 3:19. Aí eu já coloco a minha criatividade para funcionar. A Bíblia não fala, mas de acordo com a hermenêutica, ela me permite conjecturar. O que é conjecturar? Eu posso imaginar algo que talvez possa ter acontecido ali naquele momento, mas eu não posso ferir o texto principal. Não, eu até posso imaginar algo que possa ter acontecido, desde que isso não fira o texto principal. Eu imagino que quando Eude chegou ali, diante dos ídolos de pedra, perto de Gilgal, antes dele dar meia volta, ele talvez tenha olhado aqueles ídolos, aquelas estátuas, e pensado: o povo de Israel adorou por tanto tempo esses ídolos. O povo de Israel adorou por tanto tempo dos 18 anos de escravidão. Agora o povo decidiu se unir, decidiu orar, decidiu clamar a Deus, para que nós pudéssemos servir somente a um Deus. E eu não vou fazer nada. Deus me deu uma oportunidade, eu não vou aproveitar esta oportunidade. Eu penso que talvez ele deve ter falado com Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ele olhou aquelas estátuas. A adoração não deve ser dada para ídolos. A adoração só pode ser dada para o Deus vivo, o Deus verdadeiro de Israel. Você não pode de maneira alguma adorar nada. Não adore o seu casamento, não idolatre a sua esposa, o seu marido, não idolatre o seu filho. A adoração tem que ser única e exclusiva para Deus. Israel tinha entendido. Israel clamou e Deus levantou Eude. Eude ali na frente daquelas estátuas, daqueles ídolos de pedra. Eude decide voltar, mas ele volta sozinho.
A gente vê no decorrer da história que dá a nos entender que ele volta sozinho. Fala aqui, olha, Champlin é um famoso PhD, Russell Norman Champlin, ele fala: quando Eude chegou a um local onde havia imagens de escultura, ele voltou sem ser acompanhado por ninguém. E é isso que o texto, até quando chega no final, dá a entender. Eude deixou os 2 camaradas, que provavelmente eram 2 ali, continuaram o caminho de volta, e ele decidiu voltar sozinho. Será que ele não teve medo? Com certeza ele teve medo. Acontece que confiar em Deus não elimina os nossos medos, mas nos dá coragem para continuarmos. Você pode confiar em Deus, talvez isso não vai eliminar o seu medo, mas isso vai te dar coragem para que você pegue e continue a sua jornada, continue a sua missão. E talvez essa missão que Deus te deu não seja acompanhado. Talvez essa missão que Deus quer que você faça seja só você e Ele, só você. É difícil, é mais difícil, com certeza é. Nós nos tornamos dependentes de pessoas. Muitas vezes, para fazer alguma coisa, nós precisamos ter alguém do nosso lado para fazer. Muitas vezes essa dependência que nós criamos de outras pessoas nos faz entrarmos em relacionamentos que muitas vezes não é o adequado para nós. Muitas vezes nos envolvemos em um namoro que você sabe que não vai dar casamento, mas você está namorando simplesmente porque tem medo de ficar sozinho. Muitas vezes a sua missão é você não ir acompanhado, é você pegar e ir sozinho, pois quando você vai sozinho, você não tem pessoas para te encorajar, mas você tem o Deus vivo que está contigo. Nós nunca estamos sozinhos, o Deus vivo, o Deus de Israel é quem está conosco. Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase muito linda que fala o seguinte: quanto mais fracos somos, mais de Deus dependemos. E quanto mais de Deus dependemos, mais fortes somos. Não dependa de pessoas, dependa de Deus. Quanto mais dependemos de Deus, mais forte nós nos tornamos. Amém? Eude continuou. Ele voltou para o palácio agora sozinho. Aí a continuação de Juízes 3:19, depois você lê na sua Bíblia, aí você acompanha de 12 ao 30, você vai ver essa história completa. Fala que Eude apresentou-se diante de Eglon e disse, Eude falando para o rei Eglon: tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou: não fale ainda, e mandou todos os seus servos saírem. Tem gente que fala que mulher é um ser curioso, não fala? A mulher tem uma curiosidade. Muitas vezes homens são muito mais curiosos do que as mulheres. O rei Eglon é um deles. Eude chegou para ele, aproveitou que provavelmente a guarda já estava mais dispersa, pois eles já tinham ido embora. Aí ele volta sozinho, vai para a presença do rei. Tinham menos guardas ali. Aí ele fala: ó rei Eglon, eu tenho uma mensagem secreta de Deus para o Senhor. Aí o que o rei Eglon fala? Calma, é secreta? É segredo? Então ninguém pode saber. Já que é segredo, conta só para mim. Servos, guardas, saiam todos da sala, saiam do quarto, me deixe sozinho com Eude. Talvez você pense, foi sorte. Não há sorte quando Deus trabalha em uma causa. Quando Deus está agindo, trabalhando em uma causa para libertar alguém, libertar um povo, salvar alguém, não existe sorte. Faça a sua parte, faça aquilo que você pode fazer, esteja preparado. Mas o que cabe a Deus fazer, Deus vai fazer. Deus providenciou um encontro somente de Eude com o rei. Não havia mais ninguém ali, somente Eude e o rei. Eude, continuando, versículo 20. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado, agora sozinho na sala do andar superior. Um ambiente mais fresco, a gente leu esse texto no início, e disse: tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou, já não tinha mais ninguém ali na sala, e Eude com a mão esquerda puxou o punhal da sua coxa direita e cravou na barriga do rei Eglon. O punhal foi tão fundo que o seu cabo desapareceu sobre a gordura do rei. Por isso Eude não tirou o punhal, e as fezes do rei vazaram. Olha só, Eude estava sozinho. Ele aproveitou a oportunidade e ele pegou o punhal que ele tinha feito. Ele fez o punhal e encravou na barriga do rei Eglon.
Dessa maneira, de acordo com Champlin, enganadores e assassinos foram eles mesmos enganados e mortos. E a justiça foi feita, ainda que de forma crua e repelente. A gente pensa, nossa, é tão forte isso. Eu imagino a cena, eu penso, nossa, é tão forte. Imagina lendo o livro de Juízes, tem várias dessas coisas. É uma cena tão forte, pegou a faca e cravou na barriga do rei Eglon, que era muito gordo. Ele não pode nem tirar a faca de volta, pois a faca ela ficou encoberta pela gordura do rei Eglon. As fezes vazaram. Aí eu penso ali, ele não conseguiu tirar o punhal de volta. Ficou preso na gordura do rei Eglon. E se chega alguém? Tinha alguma outra arma ali? Não tinha. A única defesa que o Ehud tinha ali, caso chegasse algum guarda, era aquele punhal. Mas nem o punhal ele conseguiu tirar da barriga do rei. O que ele faria se chegasse alguém? Mas ele foi mais esperto. Ele teve uma inteligência corajosa. O que ele fez? Na continuação do texto, então Ehud fechou e trancou as portas da sala e saiu pelo pórtico. Pórtico provavelmente era pela porta dos fundos, pela sala dos fundos. Ele esfaqueou o rei Eglon. Eglon ficou ali caído. Eglon morrendo ali. Então Ehud, ele tranca a porta por dentro. A gente vai ver já isso. E ele sai pela porta dos fundos e vai embora. A continuação do texto nos fala: depois que Ehud saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala, no andar superior. Pensaram aqueles servos que o rei estivesse usando o banheiro privativo. Talvez seja por causa do cheiro de fezes. Daí eles pensaram, opa, o cheiro está forte. Então o rei deve estar utilizando o banheiro privativo. Por isso os servos esperaram. Mas como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram a porta, encontraram seu senhor caído no chão, morto. Imagina, eles abriram a porta e ali, em meio a uma grande poça de sangue, de excremento humano, encontraram o seu grande líder, Eglon, caído e morto. Aí o texto continua, Juízes 3:26. Enquanto os servos esperavam, Ehud escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta. Enquanto eles estavam lá abrindo a porta, Ehud já estava bem distante. Ehud tinha conseguido escapar. E aí, quando Ehud chegou à região montanhosa de Efraim, ele tocou a trombeta. O que Ehud fez? Ele tocou a trombeta. No 3 vamos todo mundo falar isso, que tem uma lição muito valiosa nisso. Tocou a trombeta. O que Ehud fez? 1, 2, 3. Ele tocou a trombeta. Ele chegou lá no alto da montanha de Efraim e tocou a trombeta, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes com Ehud à frente. Lembra como eu disse antes? Ele deixou os 2 servos que estavam com ele, ajudando a levar o tributo, e ele foi sozinho lá, porque essa era uma missão sozinha que ele tinha que fazer. Ele foi lá e sozinho ele fez aquilo. Ele assassinou o rei Eglon para libertar o seu povo. Mas aí chega neste momento, neste texto bíblico, que fala que quando ele chega na região de Efraim, ele tocou as trombetas. Ele tocou a trombeta para convocar o restante do povo de Israel para guerrear. Tem missões que só compete a nós, que somente nós mesmos podemos resolver. Mas há batalhas que você não precisa enfrentar sozinho. Às vezes, você tem que fazer a sua parte, faça de tudo. Mas, a partir do momento que você faz, você toma a sua atitude, você toma uma ação, você realiza algo, aí tem hora que você precisa de ajuda para continuar na batalha. Ei, você não está sozinho também aqui na terra. Nós temos a igreja do Deus vivo, nós temos os nossos irmãos da fé. Os irmãos, talvez, do pequeno grupo que pode nos ajudar. Batalhas que são para ser sozinhas, você vai lutar sozinho. Mas tem batalhas que não é para você lutar sozinho. Então toque a trombeta, chame por ajuda. Tem coisas que você precisa de ajuda para poder continuar. Ehud sozinho não ia conseguir vencer o exército do rei Eglon. Ele venceu o rei Eglon, desestabilizou, derrubou o rei. Mas sozinho ele não venceria o exército. Então ele toca a trombeta. Está passando por dificuldade com seus filhos?
chame por ajuda, toque a trombeta. Está passando por uma crise no casamento, você já fez de tudo. Você já conversou com o seu cônjuge, já orou, já fez de tudo, não está resolvendo? Toque a trombeta, chame por ajuda, peça ajuda em oração, em intercessão. A igreja, ela é maravilhosa. Ela foi feita para enfrentar várias batalhas. Sabe aqueles irmãos da intercessão? Aqueles irmãos que você pode confiar. Você pede, chama, Thelma, me ajuda a orar pela minha família. Chega a Thelma lá, aquela intercessora poderosa, e começa a orar, a interceder. Você não precisa batalhar muitas batalhas sozinho. Você pode e deve contar com a ajuda da igreja, a ajuda dos irmãos da fé. Toque a trombeta. Está passando por dificuldade no trabalho? Chame, toque a trombeta. Nós, muitas vezes, queremos agir sozinhos. Tem momentos, sim, que devemos agir sozinhos. Mas tem momentos que nós devemos tocar a trombeta, chamar pelos irmãos da fé, chamar por ajuda. Não tente passar e enfrentar uma depressão sozinho. Muitas vezes a gente pensa, não, essa batalha é minha, a depressão eu vou enfrentar sozinho. Você ora sozinho no seu quarto, você clama, você fala com Deus. Mas muitas vezes Deus quer que você toque a trombeta, você chame, você clame por ajuda da igreja, porque quando a igreja está orando, quando a igreja está intercedendo, inimigos caem por terra. Quando o seu pequeno grupo que você participa está orando junto com você, você consegue se fortalecer, as suas batalhas são mais fáceis, pois você está com apoio emocional, apoio espiritual daquelas pessoas que você tanto ama, dos seus irmãos da fé. O luxo e a alegria, ela atrai amigos, mas é nas dificuldades que nós aprendemos a selecionar os verdadeiros amigos. Saiba com quem que você pode contar. Eude foi lá e tocou a trombeta, chegando na região de Efraim, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes com Eude à frente. Uma grande multidão atendeu prontamente ao chamado de Eude. Eude explicou o que havia acontecido, que o rei havia caído. O rei caiu. O povo está abalado psicologicamente. Sabe o jogo de xadrez? Derrubou o rei, você desestabiliza, na verdade o jogo acaba. Eles desestabilizaram o rei. Não tem rei, não tem líder. Todo mundo é afetado, todos os outros. E agora, ordens de quem a gente vai receber? Então o povo estava ali, estava desmoronando. O rei caiu. O exército moabita estaria desmoralizado, fraco, ferido psicologicamente. Então, Eude motivou o povo de Israel. E assim, ele ficou dispondo de um improvisado, mas entusiasmado exército que estava ao seu comando. Juízes 3:28 fala: ele disse: sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe, o seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixaram ninguém passar. Outra coisa inteligente para a gente ir para a conclusão. Eude tocou a trombeta, convocou o povo estrategicamente, eles foram para as passagens mais rasas do Rio Jordão, pois era por aquela passagem que o povo de Moabe poderia receber a ajuda dos que eram de fora, ou por aquelas passagens que eles poderiam fugir dali onde eles estavam para conseguir a ajuda. Mas não, eles ficaram ali estrategicamente naquela passagem para não deixar que ninguém fugisse dali daquele lugar. Então eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 de seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia, Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Olha que lição maravilhosa, que história tremenda. É um pouco forte essa história, mas ela nos ensina várias coisas tremendas. Olha só, um canhoto, alguém que era desprezado. Muitas vezes nós os sentimos desprezados, nós os sentimos diferente do restante da população. Mas Deus levantou lá um homem que era canhoto para libertar o seu povo. Com a sua atitude corajosa, ele esfaqueou o rei. Ele acabou com o rei ali, o rei Eglon de Moabe. Desestabilizou todo o exército. Ele convocou o povo de Israel. Ele motivou o povo de Israel para ir para a batalha. Eles estrategicamente ficaram ali nos lugares de passagens que eles poderiam fugir, para que eles pudessem enfrentar.
não sozinhos, mas com a ajuda do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, eles enfrentaram e mataram 10.000 soldados, 10.000 guerreiros mais fortes e valentes. Olha só, que história tremenda. A coragem, ela nem sempre se revela na força física. Muitas vezes, ela é revelada na nossa fraqueza. Deus, Ele acredita em mim. Deus, Ele acredita em você. Ele acredita no nosso potencial. E nós temos que ser corajosos, crermos que Deus acredita em nós. Termos coragem, estarmos preparados, saber o momento certo de agir, o momento certo de tomar uma atitude. E quando a gente sabe que aquele é o momento certo, tome uma atitude. E se a batalha está difícil, toque a trombeta, chame por ajuda. Deus vai nos dar inteligência, Deus vai nos dar coragem, confiemos nisso. Por gentileza, irmãos, vamos nos portar de pé. Para concluir um textinho aqui, que a gente perca tudo, que a gente perca o ônibus, muitas vezes a gente perde o ônibus, perca a hora ao sair de casa, perca os óculos, inclusive eu esqueci até de colocar os óculos, eu estou no tempo, amém, estou no tempo, eu não enxergo o tempo lá de trás sem o óculos, às vezes a gente perde o óculos, que a gente perca o óculos, perca o sono, perca cabelo, talvez perca a nossa beleza física. Que a gente perca tudo. Perca a barriga, seria ótimo, né? Perca qualquer coisa. Mas que nós não percamos a fé. Que nós não percamos a coragem de lutarmos por nossos sonhos. Irmão, não perca a alegria de viver. Não perca a coragem de lutar pelos seus sonhos. Confie em Deus e lute pelos seus sonhos. Lute por aquilo que você tem um sonho. Peça a Deus, ore a Deus, clame a Ele. E Ele vai mostrar a maneira certa de como você deve agir. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus? Senhor Deus, grandioso, maravilhoso és Tu, ó Pai. Eu não sei, Senhor, se eu consegui transmitir aquilo que o Senhor planejava esta noite para a Tua igreja. Mas, Senhor, eu peço, aquilo que eu não consegui transmitir, que o Teu Espírito Santo, que está aqui conosco esta noite, possa falar ao coração dos Teus filhos, aos corações de cada um que aqui está, daqueles que me ouvem da sua casa, daqueles que me ouvem de um quarto. Talvez alguém neste momento está chorando, Senhor. Talvez alguém neste momento estava perdendo a vontade de viver, estava perdendo a alegria de viver, Senhor. Mas, Pai, renova a nossa coragem, renova a nossa força, Senhor Deus. Que nós sejamos corajosos, corajosos para sermos usados por Ti, sermos instrumentos em Tuas mãos. Usa-nos, ó Pai, para fazer a Tua vontade. Eu clamo a Ti, Senhor Jesus. Eu clamo a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Ajude as nossas necessidades, fortaleça-nos naquilo que for as nossas fraquezas, Senhor Deus. Ó Pai, que quando nós estivermos fracos, nós possamos depender de Ti, Senhor. Eu clamo no nome santo de Cristo Jesus. E neste momento, coloca as Tuas mãos, Senhor, na Tua igreja, nos Teus filhos amados. Aqueles que passam por enfermidade, por uma doença, Senhor. Que o Senhor possa conceder a cura, Senhor Deus. Eu acredito, eu creio que o Senhor ainda continua realizando milagres, realizando coisas grandiosas. Então coloca a Tua mão, Senhor. Visita, ó Pai amado, aquele lar de família. Visita, Senhor, aquele leito de hospital. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão desempregados. Visita, ó Pai amado. Que o Teu Espírito Santo possa visitar a cada um deles e possa dar coragem, dar ânimo, dar forças. É o que eu clamo, no nome santo de Cristo Jesus. Que nós sejamos fortes, que nós sejamos corajosos, não pela força do nosso braço, mas porque é o Senhor quem está conosco, lutando ao nosso favor. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, ó Deus.
A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em